Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Love the Problem. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre organizações orientadas a valor. É uma série, né? Agora já podemos dizer que é uma série, porque esse é o terceiro episódio dessa série, onde a gente está abordando aqui os principais assuntos, temas que uma organização precisa trabalhar, precisa fazer acontecer para que ela seja de fato orientada a valor na prática, né? E a gente falou um pouquinho assim, né, no episódio 284, que foi o primeiro episódio sobre uma estratégia eficaz, como a gente potencializa essa estratégia, né? No 289, a gente falou sobre as estruturas operacionais que aceleram esses resultados, e hoje a gente está aqui para falar sobre a gestão desses resultados, a gestão por resultados dentro de uma organização e como ela pode auxiliar essa organização a avançar e a acelerar seus resultados no dia a dia e ser mais orientada à geração de valor. Para isso, eu trouxe aqui duas pessoas que, curiosamente, já estiveram em vários episódios do Love the Problem separadamente. Então hoje nós temos aqui um alinhamento dos astros para conseguir trazer esses dois para cá pra gente conversar. Então tô aqui com o Rafa Tiwi e com o Guga Moser, que muitos de vocês já devem conhecer a voz deles, um pouquinho do que eles fazem, do que eles falam. Mas para você que tá chegando agora, eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho e contarem da experiência deles. Então, por favor, Guga, você que tá um pouquinho mais sumido, vou começar com você. Por favor, bem-vindo. Conta um pouquinho de você pra gente. Muito obrigado, um prazer estar aqui de volta e corrigindo esse erro histórico aí, né, tio? Da gente gravar junto. E tenho certeza que vai ser um papo aí muito produtivo e espero que vocês gostem. Bem, para me apresentar aqui, eu sou o Guga Moser, sou consultor estrategista aqui na Nauer. Já estou aí há uns bons anos, eu acho que cerca já de 8 anos, atuando com muito foco nessa área de gestão por resultados, de gestão de produtos e business agility. E ao longo desse tempo a gente vem ajudando empresas a transformar seus aprendizados em inteligência de negócio. E tem sido uma jornada aí muito legal, acho que tem muita história boa para contar e espero que a gente consiga trazer alguma delas aí nesse episódio. Muito bom, Guga, bem-vindo de volta mais uma vez. Aproveitando que você falou um pouquinho dessa sua jornada, eu queria dizer para quem tá ouvindo a gente que acabou de sair nas redes sociais da Nauer o case da Sicredi. E nesse case tem muita coisa de gestão de resultados e o Guga tava nesse case ali envolvido diretamente, né? Um ano inteiro de trabalho ali, 10 cooperativas envolvidas. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, vou deixar o link aqui do post para vocês. E é uma experiência aí que a gente também vai discutir um pouquinho aqui, né, de todos os aprendizados, o que aconteceu aí nesse e em outros clientes que o Guga atuou e que o Tio atuou também. Então, por favor, Tio, se apresente também pra gente aí. Muito bem, prazer mais uma vez estar aqui. Só para datar aqui o episódio, né, pós-vitória do Brasil na Copa do Mundo, iludidos. Então, esse vai ser um episódio muito otimista, gente. A gente vai falar aqui de uma maneira acreditando na paz da humanidade, tá? Mas, bom, eu sou head de consultoria aqui na Nauer, né, e também trainer na K21. Tiwi, mais às vezes conhecido como Rafael Montenegro. Tenho um histórico aqui que eu acho que conecta com esse episódio, né, de atuação dentro de organizações, ajudando elas a implementar gestão por resultado, mas também como trainer de OKR, de Flight Levels, é parte aqui da minha rotina pensar sobre isso, né, conectar esses assuntos e como que a gente faz para essas estruturas de governança e a estrutura de maneira geral ajude as empresas a darem mais resultados. Então, vamos trazer esses casos históricos para a gente poder mostrar como é que a gente faz isso aí. Muito bom. Eu sou suspeita para falar também, né, como trainer de OKR, pessoa que trabalha com gestão de resultados também aí há mais de 10 anos, então eu tô super empolgada com esse episódio, né, porque é um assunto que eu falo pouco, que eu gosto de falar pouco, eu ainda trago pessoas que têm experiência pequenininha aqui também, né, só que não. Então a gente tem muito assunto, a gente vai tentar fazer caber esse assunto, né, já tô preocupado um pouquinho com isso, caber todos esses assuntos que a gente quer falar dentro desse episódio, mas vamos começar então, né, sem mais delongas, e aí eu queria começar aqui puxando
deixando o seguinte aspecto com vocês. Existe, né, uma dinâmica ali que vem um pouco antes dessa gestão de resultados e que faz toda a diferença para uma boa gestão de resultados, que é o nosso famoso planejamento estratégico. Mas, na realidade, né, muitas vezes, aproveitando aqui o gancho da ilusão, a gente tem um planejamento estratégico que é maravilhoso, que é incrível, que tá todo mundo ali super otimista e tal. E aí, quando esse planejamento começa a se aproximar da execução, a realidade não é bem assim, né? A gente não consegue, a gente vê organizações aí não conseguindo fazer acontecer o planejamento estratégico da mesma forma, né, como ele foi idealizado ali no começo. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa distância entre planejamento e execução e como que a gente lida com essa distância quando a gente está falando de uma gestão de resultados eficaz. Maravilha. Acho que eu queria começar, e passo a bola rapidamente para você, Guga, mas acho que eu queria começar trazendo um pensamento sobre isso, né? Porque por muito tempo, assim, acho que inclusive dentro aqui da K21 e da Nauer, a gente discutiu sobre esse assunto, né, de planejamento estratégico e como a gente dá um passo na direção de mudar, né, a perspectiva com que a gente faz planejamento estratégico, como a gente entende o planejamento estratégico e como que a gente se insere em discussões realmente de negócio, né, com esse olhar do impulsionamento de resultados. E eu acho que uma das coisas que a gente conseguiu trazer da nossa experiência, né, histórica como empresa de consultoria de treinamentos também é o entendimento e um tanto emprestado, né, da agilidade, quando a gente pensa agilidade no seu contexto mais original, né, como um instrumento de gestão do trabalho dos times, mas de que assim como no produto, o planejamento ele nasce de maneira iterativa, orgânica e incremental, ou seja, conforme a gente está entregando, a gente está aprendendo. Eu acho que a gente vem gradativamente num processo aqui, não somente como praticantes da agilidade, mas eu acho que como mercado mesmo, assim, indústria de maneira geral, entendendo que essa perspectiva de que planejamentos estratégicos eles não precisam ser uma visão de longuíssimo prazo, mas sim algo que a gente constrói o mínimo necessário para começar a operar e a partir daí a gente pode, inclusive, incrementar, mudar, ajustar esse planejamento conforme as coisas vão acontecendo. É muito similar ao que a gente faz no backlog de um produto, né, constantemente. Foi acho que uma das contribuições muito importantes, né, que a visão de agilidade trouxe para essa perspectiva de discussões estratégicas também, né? A gente sair dessa visão de longo prazo, de construir planejamentos estratégicos de 5, 10, né? Quem nunca viu empresas que às vezes tinham planejamento para os próximos 30 anos até, assim, não é nenhum meme, né? Assim, isso realmente já foi considerado uma prática, mas aprendemos que essa visão de muito longo prazo, ela tende a ser pouco efetiva. E onde eu acho que também similar à gestão de produto, né? O planejamento estratégico se aproveita de uma determinada visão de longo prazo, é em termos uma visão, uma noção de um norte aonde queremos chegar, mas com essa capacidade de constantemente ir iterando essa visão, lembrando as pessoas sobre elas, mas iterando a cada novo aprendizado e tal. Então é fazer da estratégia também se tornar um processo de ciclos curtos, obviamente que não de uma semana, mas talvez, né, sair dessa visão de 5, 3 anos para uma visão de 1 ano, às vezes até mais curta, né, 6 meses, 3 meses, a estratégia pode estar sendo alterada e modificada constantemente assim, né? Perfeito, Tio. E acho que essa separação entre planejamento estratégico e a gestão por resultados é muito importante, porque de fato eu acho que estão muito interligadas, mas são duas coisas bem distintas. E eu acho que a gente precisa analisar como processos diferentes e inclusive conseguir endereçar os problemas e as dores, eu acho que de forma separada, para a gente conseguir tratá-las devidamente. Então acho que como você trouxe muito bem, Tio, eu acho que o planejamento estratégico, ele de fato, se tiver, mesmo que seja de longo, de médio prazo ou de curto prazo, não importa, é uma visão de onde a gente quer chegar. E isso precisa estar muito claro. Eu acho que isso é a base de uma boa gestão por resultados, porque, na essência, a gestão por resultados, ela vai dizer se nós estamos mais próximos ou mais distantes de onde a gente quer chegar. E o grande ponto, como eu acho que a agilidade, né, abordou isso muito bem desde o início, e hoje em dia eu acho que todo mundo tangibiliza bem, é que aonde a gente quer chegar, ele vai mudando, né? E vai mudando ao longo do caminho e cada vez mais rápido. E a grande questão da onde a gente quer chegar, isso precisa refletir, isso precisa ser ajustado no planejamento estratégico, para que isso também seja ajustado na gestão por resultados. Porque se onde a gente quer chegar está mudando e inclusive importa, né, a velocidade com que a gente quer chegar lá, porque isso também vai calibrar
o tamanho da ambição que a gente vai dar para o nosso time, que a gente vai ter no dia a dia, isso precisa ser ajustado antes para que a gente também ajuste a gestão por resultados, para a gente saber medir se a gente está próximo ou não. Então, eu acho que é muito importante a gente saber separar essas duas coisas, porque elas estão interligadas, mas não necessariamente elas são a mesma coisa. E eu acho que essa é uma confusão muito comum nas empresas. Muitas vezes a gente começa a implementar uma gestão por resultados, por exemplo, né, usando OKRs, e aí a gente começa a ver uma série de dores, uma série de problemas acontecendo, não porque a gente está com um problema, às vezes, na governança desses resultados ou ali no modelo de gestão que a gente adotou, mas antes porque a estratégia não está muito clara, muitas vezes. E vice-versa. Tem casos em que a estratégia está muito clara, mas não consegue se desdobrar. Então, eu acho que começar por essa separação, Rafinha, faz muito sentido, e eu acho que são duas coisas que a gente precisa ter uma atenção e tratar com um carinho merecido, mas eu acho que de maneira separada ali para que a gente consiga endereçar da melhor forma e conectá-las da melhor forma. Complementando aqui, eu acho que tem aspectos, né, sobre o planejamento estratégico que são muito úteis na hora de a gente fazer essa transição para como que agora, através de uma gestão por resultado, eu vou, né, garantir que a gente está andando na direção dessa visão, né? Então, quando no planejamento estratégico a gente fala sobre o mercado, sobre concorrentes, sobre o nosso cliente, quando a gente analisa a nossa performance passada e entende os nossos gargalos, todos esses são insumos diretamente para que depois a gente tome decisões de, então, qual é exatamente a métrica que eu preciso acompanhar, qual é o resultado, consequentemente também, né, que eu estou buscando, porque necessariamente, né, resultado vai depender de a gente ter métricas claras para saber se a gente está alcançando ou não, mas todos esses elementos ajudam a gente a entender qual é essa métrica e, consequentemente, o resultado que eu deveria acompanhar para saber se eu estou chegando, materializando ou não. Então elas conversam muito bem, embora uma por si só não garanta a outra, né? Assim, e acho que é um ponto para a gente entrar daqui a pouco, do quanto que, o bom planejamento estratégico me deu muitos bons insumos para definir na gestão por resultados o que é que eu vou buscar alcançar, mas ainda tem todo um passo para fazer isso acontecer e virar realidade. E um bom critério para a gente avaliar se a nossa gestão por resultados está sendo efetiva é o quanto que ela também está contribuindo para o reajuste do planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico nada mais são do que escolhas dentro de apostas que nós estamos fazendo de um cenário que a gente projetou, mas a grande verdade é que a realidade ela vai acontecer e aí a gente só vai ter uma real visão do terreno quando a gente for executar, que é justamente na gestão por resultados. E aí, tendo essa visão real, é claro que isso tem que refletir num reajuste do planejamento estratégico, seja para baixo, seja para cima. E então esse é um bom critério, né? Se a gente no final do dia se perguntar, nossa, será que a nossa gestão por resultados está sendo efetiva? Essa é uma boa pergunta a se fazer, o quanto que ela está conseguindo retroalimentar de fato o planejamento. Muito bom, e uma reflexão que me vem assim dessa conversa é que essa distância entre o planejamento e a execução, ela vai sempre existir. Então, o que a gente planejou versus o que a gente executou não vai ser exatamente igual, porque as coisas mudam, porque a gente descobre coisas novas, porque a minha direção pode ter que mudar no meio do caminho, né? O que a gente está buscando é que quando essa distância se materializa, a execução seja melhor do que o planejado e não pior, né? Ela seja mais adaptável, ela esteja mais afiada na direção que eu quero ir, ela esteja mais conectada com a realidade do que eu estou encontrando ali, do que é viável, do que é possível dentro do meu contexto. Então, o grande diferencial competitivo de uma empresa é ela conseguir fazer com que a sua execução seja melhor que seu planejamento. E um grande erro que eu vejo, né, muitas empresas cometendo é o contrário, né? Cada vez mais eu quero fazer o melhor planejamento estratégico possível, aquele com mais insumos, aquele mais assertivo, aquele mais perfeito. Mas se eu não estou olhando para a execução, eu posso ter o melhor planejamento. Não vai adiantar, porque isso não vai acontecer na prática. E muitas vezes culpar o fato de que as coisas não estão acontecendo na prática como tinham sido planejadas, por eu não ter planejado direito, é uma armadilha. Porque, na verdade, é sobre como a minha execução se adapta às coisas diferentes, né, e cenários diferentes que vão surgir e que a gente não vai ter controle sobre esse cenário, mas a gente pode ter controle sobre a nossa execução e como a gente lida com isso. Faz sentido pra vocês? Total. E acho, inclusive, que, Rafa, que quando a gente já, em algumas vezes, dentro de clientes por onde a gente passou e onde a gente estava discutindo
falando, por exemplo, sobre OKRs, já como um método, né, para a gente ajudar na gestão desses resultados e em como traduzir essa estratégia em efetivamente trabalho na operação, não é incomum a gente ouvir de alguém falando, putz, mas qual a diferença disso para eu fazer o BSC que eu já conhecia, né? Ou qual é a diferença disso para eu fazer o meu planejamento estratégico como eu já vinha fazendo há tanto tempo? E aqui não é sobre uma guerra de métodos, né? A gente está muito pouco preocupado com qual método vai ser utilizado, mas eu acho que na essência de frameworks como OKRs, tem algumas diferenças essenciais que vão fazer com que, né, a gente consiga fazer justamente esse efeito, Rafa, de que a operação ela seja melhor do que o plano, né, e de que a realidade vai se traduzir em algo mais útil, de fato, para a nossa organização do que o grande plano que eu desenhei, né, o plano sendo algo que eu posso jogar fora a qualquer momento em maior ou menor medida, né, e eu diria que principalmente, né, a grande diferença quando a gente pensa através de OKRs, mas aí a gente poderia aplicar isso literalmente a qualquer outro método, desde que esses princípios estivessem lá, primeiro, a gente transformar em ciclos mais curtos, como a gente já falou aqui, né? Esse ciclo de retroalimentação, definição e ajuste, como o Guga muito bem trouxe aqui, né? Quão rápido eu estou aprendendo de volta e ajustando esse plano, mas também quanto que eu não penso muito longe ao ponto de que se torne algo intangível, né? Então, o ciclo curto é algo muito crítico aqui, mais curto do que, né, o que tradicionalmente a gente entendia. Um outro aspecto é o da descentralização, e eu acho que esse é também, talvez até mais crítico do que o ciclo curto para esse efeito que você falou, Rafa, né? Da materialização da estratégia, né? E de como que a operação vai se tornar melhor do que o plano. Então, a gente permitir que as pessoas colaborem nessa estratégia e que não o papel dela seja somente executar um plano que alguém desenhou, né? E isso também ajuda no aspecto da retroalimentação que o Guga falou. Se eu envolvo as pessoas, se elas fazem parte desse processo de tomar decisão e ajuste, né? A gente aprende muito mais rápido. E o terceiro, muito crítico também, e que vai permitir, inclusive, o ciclo curto acontecer, que é a priorização. Então, normalmente quando a gente vê a diferença, né, de, olha, construímos aqui uma materialização da estratégia através de OKRs versus através de outros frameworks mais tradicionais, a diferença mais gritante é a quantidade de coisa que está em cada uma, né? Em OKRs eu vou ter 3 objetivos para minha empresa para o próximo ano. Talvez num BSC ou em algo assim, eu vou ter muitos dezenas de objetivos e itens a serem perseguidos, trabalhados e alcançados, e que eu entendo de onde vem, né, essa perspectiva do porquê que esses frameworks antigos eram, né, construídos dessa maneira, e inclusive é possível a gente ver no mercado, né, um movimento de até estruturas bem tradicionais, como o próprio PMI, né, o PMBOK, na verdade, se ajustando, né, mais para essa realidade agora e já influenciando e sugerindo ciclos mais curtos, mais priorizados. Então a gente vê essas ferramentas tradicionais também se ajustando a essa nova realidade, o que é ótimo, né? De novo, não é uma briga sobre framework, mas se esses conceitos estão sendo absorvidos pelas empresas, independente da ferramenta que elas usem, uma maravilha. E ouvindo vocês, para mim é muito claro que o exercício que ajuda, que faz com que, de fato, a nossa execução ela seja melhor que o nosso plano e tenha essa capacidade de retroalimentar bem o plano, é o quão bem a gente consegue fazer esse processo de desdobramento da estratégia. E aí, conectando, acho que um exemplo prático que a gente acaba vendo nos clientes, é que se não tiver muito claro o direcionamento dos guardiões da estratégia. Então, quando eu falo de guardiões aqui, seja o conselho da empresa, seja a Direx, se não tiver muito claro quais são as grandes escolhas que a gente está fazendo num nível macro de resultados, então, por exemplo, a gente está no momento de focar mais em monetização, a gente está no momento de crescer a base, a gente está no momento de rentabilizar melhor a nossa base, a gente precisa engajar melhor o nosso cliente, diminuir o churn, enfim, existe um nível macro ali de resultados e é claro que tudo isso acaba se traduzindo em números como faturamento, em números como, às vezes, a principalidade dos nossos clientes e, enfim, dessas métricas mais maiores, né? Se isso não está muito claro, na hora de desdobrar essa estratégia, acaba que os times e as áreas acabam tendo uma dificuldade muito maior. E aí, na hora desse desdobramento, os times, olhando isso, eles conseguem fazer melhores escolhas e
dado o conhecimento deles do terreno, inclusive, eles conseguem saber no que eles vão focar e em quantas coisas eles conseguem focar ao mesmo tempo. E isso vai ser fundamental para o sucesso, né, do modelo de gestão por resultados, porque não tenham dúvida, gente, que no final do dia, se os resultados não acontecerem ao longo do tempo, o modelo, o método utilizado, ele vai ser responsabilizado também. E se o time não fizer boas escolhas ou não tiver essa capacidade nesse desdobramento de entender o quanto a sua capacidade, o quanto ele vai conseguir tracionar esses resultados, é lógico que isso vai impactar no atingimento ou não das ambições e dos alvos que foram definidos. Então, esse trabalho de desdobramento estratégico, ele é muito importante para que, de fato, a execução ela consiga ser melhor do que o nosso planejamento, né? Já comecei aqui, como vocês já sabem, eu fico tentando resumir e conectar coisas enquanto a gente vai ouvindo, porque meu cérebro já começa a fervilhar aqui com várias ideias. E aí, o que eu tiro aqui muito, né, disso que vocês trouxeram agora? A essência da gestão por resultados, ela tá aqui em 3 pilares, né, que o Tio trouxe. Ciclos curtos, descentralização com colaboração e priorização. E a partir dessa essência, para que eu tenha uma execução de qualidade, eu dependo de um desdobramento adequado, que é isso que você trouxe agora, Guga. E aí, dentro desse desdobramento adequado, o que eu entendi aqui como pontos principais? Clareza das escolhas, né? Então, eu só vou conseguir desdobrar bem se as pessoas tiverem clareza do que eu tô escolhendo focar e o que eu tô escolhendo deixar para trás. Métricas que funcionam. Então, não adianta também ter 1 milhão de métricas ou ter métricas que as pessoas não entendem. Elas precisam funcionar no dia a dia. E que gerem, né, uma conexão com a operação, que é quem conhece do terreno de fato, para conseguir ali entender o que vai ser mais importante de focar agora. E aí, um ponto central aqui, né, tanto no que vocês do que os dois trouxeram aqui para mim, é o foco acontecer em todos os níveis. E aí, uma coisa que eu falo muito, né, com os alunos de OKR, com clientes que a gente vai atuar, é que todo mundo ama foco, né? Você fala assim, vamos priorizar e vamos focar? Todo mundo sabe, claro, isso é muito importante. Mas o que fica como um segundo passo, que as pessoas às vezes não têm uma clareza, né, e não é tão intuitivo, é que foco prevê descarte. Não existe foco sem descarte. Não existe uma priorização adequada sem descarte, né? Então, indo na linha também aí do que você falou mais cedo, Guga, né? Das perguntas que são cruciais quando a gente está fazendo essa observação e essa análise, perguntar, desde que eu comecei a fazer essa gestão por resultados, o que eu parei de fazer? O que eu descartei? E isso é muito importante para entender se está sendo eficaz, porque se eu comecei a fazer uma boa gestão de resultados e eu não parei de fazer nada, eu não descartei nada, não faz sentido. Eu só tô fazendo uma grande lista que no final tudo é prioridade, tudo é importante e as pessoas continuam sem essa clareza, né? E uma coisa muito importante, Rafinha, para que isso aconteça bem dentro das organizações é a nossa maturidade analítica, ou seja, a nossa capacidade de utilizar dados para a tomada de decisão. Então, nas organizações por onde a gente passou, há um tempo atrás, era muito comum a gente ver as empresas lutando e trabalhando muito duro para conseguir ter acesso aos dados. Então, organizando, né, os data lakes, né, as fontes de dados, e esse era um grande desafio. No momento atual, o que a gente tem percebido não é a falta de dados, pelo contrário, é o excesso e a organização desses dados. Mas esses dados existem de alguma forma. Com um pouco mais de esforço ou menos esforço, a gente está conseguindo ter acesso. Agora, um ponto muito importante é, de fato, conseguir utilizá-los de maneira estratégica nesses momentos de tomada de decisão. Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito forte dentro das empresas onde a gente está fazendo esse trabalho da utilização de OKRs, por exemplo, é a utilização de algumas análises para nós sabermos, dado que a gente tem que fazer algumas escolhas, o que o histórico desses dados me dizem para que eu consiga fazer uma boa escolha agora. E, inclusive, olhando para fora. E a IA tem facilitado muito isso. Então, o exercício da gente se comparar, não só com nós mesmos, né? A organização ela consegue fazer isso com base em dados históricos, mas também se comparar com concorrentes, também se comparar com tendências que estão acontecendo no mercado e a gente
realmente utilizar isso. Então eu vou trazer um exemplo muito prático. Na escolha dos OKRs ali, já num nível mais tático, por exemplo, vamos supor que você tem uma regional, né? Ou você tem uma unidade de negócio lá discutindo os seus KRs. É muito comum a gente ver um padrão de uma mesma unidade escolher um KR ao longo de vários ciclos, e ao longo de vários ciclos aquele KR não evolui. Ou seja, sempre se coloca ele lá, a gente coloca lá um target e ele não evolui. Aí isso gera uma boa pergunta, que é, bem, por que a gente está recorrentemente escolhendo aquele KR, aquele indicador, e a gente não está conseguindo sair do outro lado? E é importante que a gente faça um diagnóstico para a gente poder entender, porque o problema não está só na escolha que a gente está fazendo ou na gestão por resultados ali por si só, mas tem outras coisas ali que estão nos impedindo. Talvez a gente não tenha as capacidades devidas para fazer aquele número tracionar, talvez aquele número nem seja a real prioridade, a gente fala dele, mas na prática a gente prioriza outras coisas, ou talvez não faça nem sentido a gente estar olhando para aquele resultado e a gente ainda não parou para analisar e entender que, bem, a gente deveria estar olhando para outra coisa. Então, essa maturidade analítica eu tenho visto como um critério fundamental dentro da gestão por resultados, e Rafinha, eu acho que um dos principais fatores que fazem com que a gente consiga fazer e embasar bons descartes, né? Porque eu acho que bons descartes e convencimento de executivos, principalmente, acontecem quando a gente consegue ter um embasamento muito bom de dados, né? Perfeito, Guga. Às vezes a cultura ajuda, né? Assim, às vezes a gente vê que empresas estão acostumadas a serem menos apegadas e ter esse viés de priorização e experimentação já muito incutido, o que facilita muito a vida, né? De você, mesmo quando você não tem talvez essa maturidade toda de dados, você conseguir, então, mas vamos escolher agora um caminho e aprender com ele, mas nem sempre essa cultura existe, né? Ainda vai ter instalada uma perspectiva de uma busca por muita certeza, por aumentar esse nível de confiança da tomada de decisão antes de que qualquer decisão seja tomada, e essas competências vão ser, que você trouxe aí de capacidade analítica, né? Vai ser muito necessária para a gente conseguir tirar algum caldo, né, do que a gente tem disponível de informação. E aí eu diria, inclusive, que talvez um ciclo aqui, né, meio estranho que aparece, mas também ter capacidade de priorização nas métricas e nos dados que a gente usa vai ser importante para a gente conseguir ter essa capacidade analítica também, né? Que é o clássico da parálise por análise, né? Que a gente tem uma quantidade de métricas muito grande que não ajuda a gente a tomar muita decisão, ou às vezes métricas que não são exatamente como você falou, né? As melhores métricas, a gente pode estar se distraindo. Isso acho que vai ter uma conexão direta também entre essa capacidade da gente de priorizar, inclusive por esse aspecto, né? Eu acho que um ponto adicional que eu traria é de que a gente precisa também ter muito boas hipóteses, né, para a gente conseguir fazer essa escolha e essa capacidade de descarte. Eu acho que quando também a nossa estratégia, voltando ao ponto do planejamento estratégico, né, ela não está minimamente bem desenhada, também dificulta a nossa capacidade de fazer essas escolhas. Porque às vezes os nossos dados, eles podem mostrar muitas direções, mesmo que eu esteja com poucos e bons dados, né, mesmo que eu tenha essa capacidade analítica, mas ela ainda pode me mostrar algumas possibilidades diferentes, né? Talvez a minha métrica mostre que eu posso tanto investir numa estratégia de aumentar a escala e reduzir custo, quanto também existe um nicho onde, se a gente diminuir a escala, mas ir para um produto de um ticket mais alto, seria também viável, né? De repente eu tenho essas duas realidades na mesa e elas são divergentes, né? No sentido de que elas talvez não consigam conviver simultaneamente pela natureza delas. Então aí é o ponto onde voltar para o planejamento estratégico e ter boas hipóteses, né, muito bem definidas no planejamento estratégico, ou seja, eu tenho uma clareza daquilo que eu quero ser, mas também do que eu quero não ser, do que eu estou disposto e pretendendo nesse momento validar, testar, avançar, me ajuda também nesse processo de descarte, de priorização, né? E essa é uma escolha difícil, que eu acho que inclusive entra um ponto aqui sobre o papel da liderança, né? De uma participação muito efetiva e viva nesse processo de gestão por resultados e da execução da estratégia. Porque, da mesma forma como a gente está falando que o planejamento estratégico, ele é um plano que pode ser alterado, mas para ele ser alterado, a gente vai ter que ter capacidade de tomada de decisão ao longo desse processo. Como eu disse antes, se a gente está conseguindo fazer isso de maneira descentralizada, distribuir essa tomada de decisão, ótimo, mas ainda assim vai ter um aspecto onde a liderança vai precisar entrar e tomar algumas decisões de coisas que provavelmente o planejamento estratégico não previu. E eu acho que esse é um aspecto que,
comportamental que precisa ter muito diferente entre fazer gestão por resultado numa perspectiva mais tradicional, de longo prazo, desses planos gigantescos, para o que a gente está propondo aqui, que é muito mais vivo, efetivo, boas decisões, mas que depende de uma liderança que esteja realmente engajada, né, nesse processo de gestão por resultados. Assim. Eu não posso ser uma gestão omissa nesse processo, né, eu não posso ser uma liderança que acha que desenhar o plano é o suficiente, agora as pessoas, é só a gente gerir as pessoas e os nossos recursos muito bem que tudo vai dar certo. Eu tenho que estar lá participando e apoiando, né? Mesmo num modelo muito descentralizado, ainda vai ter um papel de apoiar essas tomadas de decisão descentralizadas, né, para garantir que tudo isso seja saudável no final do dia. Pensando nisso, né, acho que trazendo um ponto sobre a questão da priorização que vocês falaram, né, quando a gente fala muito sobre priorização e descarte, a tendência é que as pessoas entendam que isso é sobre portfólio de serviços, de produtos, de projetos, né? Eu vou descartar esse projeto, eu vou priorizar esse outro projeto. E, bom, também é sobre isso, inclusive teremos um episódio dentro dessa série sobre gestão de portfólio e priorização, mas anteriormente a isso, é sobre priorizar os problemas, priorizar os desafios, priorizar os resultados. Então, o que a gente quer? Eu acho que é muito importante a gente reforçar esse ponto aqui de que eu preciso ter poucas e boas métricas, eu preciso ter poucos e bons problemas que eu quero focar em resolver, porque isso é o que vai direcionar a priorização em todos os lugares da organização. Se eu não consigo priorizar no meu planejamento estratégico, eu chego num planejamento estratégico que tem 150 frentes diferentes que precisam ser trabalhadas, 250 indicadores, não adianta eu cobrar a priorização das pessoas quando elas estão lá na ponta olhando para os projetos, né? E um outro ponto que vocês trouxeram que eu acho que vale super a pena que a gente aprofundar, tem a ver inclusive com o próximo assunto que eu queria trazer. Quando você falou, Tio, sobre as boas hipóteses, né? Isso para mim já se conecta com outro ponto que são as competências que a gente precisa desenvolver, os assuntos que a gente precisa abordar dentro da organização para que a gestão de resultados funcione, né? E para isso não é só sobre gerir resultados, né? Então é sobre eu ter competências de produto, né? De negócio que façam com que as pessoas consigam identificar boas hipóteses, é sobre eu ter uma liderança que está comprada com essa mudança, uma liderança que lidera pelo exemplo, que está ali no dia a dia, que sabe dar suporte, que atua mais como um farol do que como alguém que fica cobrando as pessoas o tempo todo, né? Então, começamos por esses dois pontos aqui, mas eu queria explorar com vocês esses assuntos, né? Que outros assuntos que vocês entendem, né? Competências ou mudanças que a gente precisa olhar dentro da organização, que não são diretamente a gestão de resultados, a gestão por resultados, mas que precisam ser trabalhados em algum momento para potencializar o fato de que a gente está olhando para os resultados da maneira adequada. Boa, Rafinha. Nossa, tem muitos aspectos. E eu gostaria de destacar alguns, e principalmente um aspecto cultural. A gestão por resultados, ela cria um ambiente para nós falarmos de resultados, termos boas conversas de negócio e, de fato, conseguirmos entender se a gente está no caminho certo daquilo que a gente planejou e medir a qualidade da nossa execução estratégica e por aí vai, tudo que a gente já falou até aqui. Entretanto, tem uma pitada muito importante que são as pessoas que vão estar utilizando aquela gestão por resultados. E a cultura, ela é implacável, né? É muito comum, inclusive, na curva de adoção dos OKRs, a gente vê, né, ali uma evolução inicial, quando as pessoas estão adotando, tem aquele fator da novidade e etc. E em algum momento a gente costuma ver uma barrigada, né, assim, falando em relação à evolução, né? Ou seja, volta a cair, assim, porque a cultura instalada, ela tenta prevalecer, né? E é muito importante nesse momento que a gente entenda que, para que a gente consiga obter o melhor que um método ele oferece, como no caso dos OKRs, de fato a cultura ela tem que estar alinhada, né? A gente precisa entender como é que esses aspectos culturais são impactados por isso e a gente trabalhar, né? No final do dia, a gente costuma dizer muito que as pessoas elas não resistem a mudanças, elas resistem a perdas. E de alguma forma, ela se sente perdendo algo que está dentro ou da zona de conforto dela ou dentro do ambiente de trabalho que, por mais que tenha alguns problemas, ela já se acostumou a conviver com aquilo ali e
o novo método, né, a novidade, está de alguma forma ameaçando algumas daquelas questões. Então, tem diversos aspectos culturais aí, Rafinhas, que eu acho que tem que ser trabalhados. Mas eu traria, para ter que destacar, de repente, um deles, assim, a capacidade de ter boas conversas e falar abertamente sobre os problemas encontrados. E esse é um ponto fundamental, porque uma boa gestão por resultados, né, no final do dia, ou a gente consegue trazer um resultado, ou ele gera um aprendizado, ou no final do dia, pelo menos, a gente consegue ter visibilidade dos problemas que estão ali. E poder falar abertamente desses problemas é um empecilho fundamental para a gente poder, de fato, chegar no resultado. E se a gente não tem uma cultura ali que permite se falar desses problemas encontrados, a gente tem o risco de começar a construir ali ou uma harmonia artificial, ou de algum jeito a gente vai estar escondendo os reais problemas e, de fato, a gente não vai conseguir chegar lá no resultado. Então, certamente tem muitos outros aspectos aqui, mas dentro desse aspecto cultural, eu acho que uma coisa fundamental é esse ambiente seguro, né? Um ambiente propício para que a gente possa falar dos problemas que a gente encontra ali ao longo do caminho. Acho que eu vou na linha do Guga e destacar, na minha perspectiva aqui, opinião, acho que o ponto que o Guga trouxe é muito crítico, mas vou destacar também um lado que ele pode parecer até meio trivial, assim, mas eu acho que é muito verdade, que é a gente não menosprezar o quanto que existem competências, acho que bem básicas, assim, do ponto de vista de gestão, né? Gestão aqui como um termo amplo, que vai poder ser aplicado tanto na gestão por resultado, mas eu acho que nesse processo como um todo, né? De desdobramento da estratégia para a operação. E eu acho que a falta dessa competência, né, de gestão para esse cenário que a gente está falando, né, um cenário onde a gente está querendo estimular descentralização, ciclo curto, priorização, descarte, né, foco em métricas e tal, vem de uma formação, né? Eu acho que muitas lideranças ainda estão pautadas numa perspectiva de gestão, né, antiga, onde o papel da gestão era sobre dizer às pessoas muito bem o que elas têm que fazer, ensinar a elas a fazer o trabalho delas, quando claramente, né, para esse modelo que a gente está propondo aqui, esse é o menor dos problemas para que um gestor tem que se preocupar. E aí eu diria que para quem está nesse lugar, né, de liderança, puxando, né, uma estratégia, tocando uma estratégia de um negócio, de um produto, o que quer que seja, não esquecer de estar na ponta na operação, assim, e de viver a operação do seu produto, do seu negócio, né? É muito atraente a ideia de que eu vou desenhar um plano, que eu vou pensar de maneira estratégica, né? Fazer esse xadrez 4D do mundo, de como meus concorrentes, meu cliente e tal, e que isso é suficiente, né? De eu ter pensado, ter sido muito inteligente e de que isso vai garantir todo o resto. É muito atraente essa ideia de que eu vou sair desse esforço operacional completamente. Óbvio que eu não estou dizendo aqui para que todo gestor, né, ou que toda liderança esteja 100% cabeça baixa no dia a dia, até porque é também esperado dessas pessoas que estão no lugar de liderança, que elas tenham essa também visão de longo prazo, que elas estejam olhando para outros fatores que não são somente aquilo que consome nossa operação, mas não esquecer que esse dia a dia da operação ele é tão determinante para o sucesso da estratégia quanto o plano que a gente desenhou, né? E participar dele, aprender com ele também é super crítico. E aí, pra gente conseguir fazer isso efetivamente, pra eu não ser simplesmente o chefe chato que tô lá no meio do time falando, bora gente, agora eu faço parte da sprint, eu sou time, né, assim, como se nada tivesse acontecendo, eu acho que falta um ferramental, assim, de gestão mesmo básico, sabe, basicamente, sim, momento merchan, assim, o que a gente ensina no Management 3.0, assim, que eu ouvi essa semana e semana passada, em momentos que eu estive diretamente com executivos, as pessoas trazendo do tipo, quando eu dou uma ideia, as pessoas tratam a minha ideia como a melhor ideia já dita, né, na vida, e saem correndo para executar. Pô, como que eu evito isso? E elas acham que tá num problema de ela ter se comunicado de maneira muito agressiva ou direta, assertiva, quando ela não entende, por exemplo, conceitos como, cara, eu vou falar mais do problema do que da solução, ou quando ela não entende conceitos como eu tenho que falar sobre quais são as restrições que eu vou dar para as pessoas para que elas cheguem nas soluções adequadas. Então falta um ferramental muito básico, assim. Então eu diria, inclusive, para você que tá num lugar de liderança e que provavelmente, como eu diria, 80% das pessoas chegaram
chegaram no lugar de liderança de maneira orgânica e não planejada, né? Assim, acho que a gente vem vendo essa carreira de CEO, de liderança, de gestor como algo que é desenvolvido intencionalmente. É um fenômeno muito moderno, assim, né? Muito recente. A maioria das pessoas chega nesse lugar pela competência delas, em conhecer, inclusive, muito bem o trabalho, né? Então, às vezes, falta um ferramental para saber como que eu saio desse lugar de um ótimo operador de um negócio para um lugar de liderança que guia. Então, se capacitem. Essa é a minha mensagem do dia. Vou mandar o ET Bilu aqui. Procurem conhecimento e se capacitem como liderança nesse ferramental de liderança básica para esse contexto. Entendam que não é mais o mesmo jogo você gerir um time numa indústria focado em executar simplesmente, né, uma linha de produção. Não são as mesmas competências que a gente está falando para esse jogo aqui. E te ouvindo, tio, eu concordo muito que esse aspecto de se conectar com a ponta do que está acontecendo no dia a dia, eu acho que é um outro ponto fundamental para que a gestão por resultados aconteça. E dentro disso, pegando até pelo aspecto cultural, as pessoas elas precisam ter primeiro, a capacidade de priorizar tempo na agenda delas para ou estar diretamente lá na ponta, ou pelo menos estar em contato com as pessoas que estão lá, fazendo boas perguntas, sabendo ouvir, consiga captar esses pontos. E também eu acho que ter a disciplina de não desistir de fazer isso, porque muitas vezes as respostas elas não vêm muito rápido, né? Apesar de a gente estar falando em ciclo curto, a gente fala muito, por exemplo, de os ciclos de OKR estáticos ali durarem pelo menos 3 meses, porque a gente precisa realmente de um tempo para digerir o problema, né? Aprender sobre ele, etc. Então, grande parte dos problemas que a gente vê dentro dos modelos de gestão nas organizações está do distanciamento, né? Das pessoas que estão planejando, tomando decisões, e muitas vezes as pessoas estão lá na ponta. E esse ponto que você trouxe, tio, eu acho que realmente é mega importante, assim. Inclusive, Guga, conectando com o ponto que você falou antes, isso me veio à mente aqui agora, que é sobre a capacidade analítica, né? E assim, a gente tem que lembrar que nem sempre as métricas vão dizer tudo pra gente. Às vezes a gente não vai estar medindo a coisa certa ainda, às vezes a maturidade sobre as métricas é baixa, ou às vezes me falta essencialmente conhecimento sobre o que eu deveria estar medindo. E aí, a gente não pode esquecer, é um conceito que, né, no Fit for Purpose a gente fala muito, de que quando os aparelhos, né, falham, pensando na analogia do avião ali, né, quando os aparelhos falham e eu não tenho as métricas ali que os aparelhos me dão para continuar navegando, o visual ainda é muito importante, né? E aí, nesse caso aqui da analogia, o visual eu tô na operação do negócio, né, na ponta do meu produto, falando com o cliente, falando com quem executa o meu produto para entender essa parte da realidade, porque isso também é dado da realidade. Pode não ser métrica, mas é dado da realidade que a gente usa para tomar decisão também. Principalmente nesses casos, né? Quando a métrica não me ajuda, eu preciso ter a realidade aqui como minha âncora, né, do que está acontecendo. Exatamente. E essa questão, tio, de olhar para as métricas e entender o que elas estão falando, definitivamente a gente não pode ser apressado para fazer essas relações de causa e efeito. É importante que a gente tenha tempo de qualidade para fazer essas análises, converse com as pessoas, entenda que algumas conclusões que a gente está chegando, na verdade, são hipóteses. Uhum. E a gente precisa, de fato, validar para, inclusive, fazer os diagnósticos corretos. Então, a gente tem utilizado, por exemplo, muita IA, né, para ter alguns insights, né, a partir das análises que a gente está fazendo. E é incrível porque a IA ela consegue falar sobre pontos que a gente talvez nem enxergaria por mais tempo que a gente dedicasse. Só que o que a gente está vendo é que a grande maioria dos insights que ela traz não consegue ser 100% calibrado porque tem muitos fatores do contexto das pessoas que estão ali que precisam ser ponderados. E o que a gente já viu quando a gente leva diretamente esses insights sem filtrar e sem ponderar, acaba que trava a conversa, porque as pessoas pegam naquele ponto e elas têm razão e elas travam ali. Então, na verdade, se a gente dedicar um pouco mais de tempo para analisar, filtrar, ponderar, inclusive refinar as informações que estão ali, a gente acaba conectando mais assertivamente com os problemas que ali existem. Então, dedicar tempo, né, e fazer essa análise com calma é importante. Fazer relações de causa e efeito definitivamente não é algo trivial. Sim. Muito bom. Estamos chegando ao final do episódio e eu adorei que esse episódio eu nem
precisei fazer a pergunta final. Eu fiquei aqui já, assim, porque vocês adivinharam de algum lugar. Isso não estava no roteiro, quero deixar claro pra todo mundo. A gente não conversou, a gente não combinou. Mas eu ia perguntar exatamente sobre esses conselhos para as lideranças que estão aí tentando fazer a gestão de resultados acontecer na prática. E os conselhos já vieram aqui, então eu vou só resumir eles pra gente poder finalizar. A gente falou sobre competências básicas de gestão. A gente falou sobre focar no problema, falar sobre o problema mais do que sobre o que precisa ser executado num primeiro momento. A capacidade analítica de interpretar os dados com qualidade e ciclos curtos, mas que tenham tempo de qualidade envolvidos. Além de que as conversas não são conversas fáceis, então a gente tem que ter a capacidade de criar um ambiente seguro para emergir em conflitos saudáveis, conversas que tragam o problema para o centro e que façam com que as pessoas consigam se coordenar para resolver. E nisso tudo, o contexto é o direcionador maior. O contexto é que vai te ajudar a interpretar bem as métricas, o contexto é que vai te ajudar a operar quando você não tiver todos os dados na sua mão. Então sempre esteja inserido no contexto e tome as suas decisões de acordo com o contexto no qual você está. Fez sentido, pessoal? Demais. Total, Ravinha. Então é isso, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Adorei o papo, você que tá ouvindo a gente aí depois, né, da nossa gravação. Eu espero muito que vocês tenham uma capacidade aqui de conseguir absorver tudo do que a gente falou. Tentei fazer resumos aqui, eu sei que é muito assunto, mas a ideia é que a gente vá aprofundando, né, nesses assuntos em outros episódios também. Então se você quiser que a gente aprofunde em alguns dos temas que a gente colocou aqui, conta pra gente nos comentários, fala com a gente lá na comunidade do Telegram. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, pessoal. Um prazer estar aqui e até a próxima. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.